A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 2 do Evangelho de João. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, que ontem, depois de ter terminado a gravação do podcast do capítulo 1, a história de Natanael ficou ainda tilintando na minha cabeça. E eu fiquei assim extremamente impactada, pensando no fato de que Jesus, ao se apresentar para Natanael, disse a ele que já o conhecia, que já o havia visto antes que Natanael o conhecesse. E eu fiquei pensando na maravilha que é nós pertencermos à família de Deus. Nós temos Jesus que nos mostra através da sua palavra que ele é aquele que nos vê, ainda que nós não o vejamos. E eu pensei uma coisa ainda, Jesus não se aproxima de Natanael falando para ele assim, então você quis saber se é possível sair alguma coisa boa de Nazaré? Então olha só, eu vou te dizer, vai sair uma coisa boa de Nazaré sim. E eu faço essa referência porque Natanael, quando escuta Filipe dizendo que Jesus é o Messias, né, o filho de José é o Messias e que ele veio de Nazaré, Natanael, de maneira muito direta, ele vai dizer, Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? Isso está lá no versículo 46 do capítulo 1. E eu achei muito interessante. Meditando posteriormente ao episódio de ontem, eu pensei, Jesus, o Senhor podia ter chegado para ele e falado, então, Natanael, eu vi você perguntando se podia sair alguma coisa boa de Nazaré, quando se referiram ao meu nome. E ao contrário, queridos, Jesus, quando se aproxima dele, fala de algo bom. Né? Tenta dizer para ele, eu te vi, eu te conheço, antes que os teus olhos me vejam, eu te vi. E eu fiquei com essa verdade tilintando na minha cabeça ontem, durante muito tempo. Eu quase gravei um episódio extra, mas não, estamos aqui para meditar no capítulo 2, mas eu tinha que falar com você a respeito desse pouquinho do capítulo 1 que ficou falando ao meu coração, o quanto Jesus nos vê, ainda que nós não o vejamos, ou ainda que nós não estejamos atentos e perceptíveis à presença dele. Nunca duvidemos de que Jesus é aquele que nos vê. Muito bem. No capítulo 2, João começa falando para nós que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Olha que coisa gostosa. E as festas de casamento dessa época, meus queridos, chegavam a durar 7 dias. Uma semana de festas com comida e bebida livre. Portanto, se casar naquela época, olha, devia ser tão difícil quanto é se casar hoje, né? Em que as festas de casamento são extremamente caras. Naquela época também, imagina sustentar uma festa por 7 dias. E o que aconteceu, o que João vai nos relatar é que, enquanto a festa estava acontecendo, o vinho acabou. E nós observamos que Maria, a mãe de Jesus, Maria ela tinha uma certa familiaridade com a família que estava oferecendo a festa. E nós observamos isso desde o primeiro versículo, né, em que diz que no terceiro dia houve o casamento e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos foram convidados, mas muito provavelmente pela escrita que João nos apresenta, Jesus e os seus discípulos foram convidados por causa de Maria. E a gente observa que Maria tem esta proximidade com a família que está oferecendo o casamento, porque quando ela observa que o vinho havia acabado, ou seja, ela tinha acesso à parte interior da casa e toda a organização que estava nos bastidores. Então, quando ela percebe que o vinho havia acabado, a mãe de Jesus, João não vai escrever Maria, João escreve a mãe de Jesus, tanto no versículo 2 quanto no versículo 1. Então, João vai dizer que a mãe de Jesus volta-se para Jesus e fala assim, eles não têm mais vinho. E na Nova Almeida, que eu estou lendo para vocês, diz que ele diz para ela, por que a senhora está falando isso para mim? Ainda não é chegado a minha hora. Em outras versões vai dizer assim, mulher, que tenho eu contigo. E lendo
O livro de Champlin, a gente observa que essa expressão mulher não era uma coisa desrespeitosa. Jesus estava se dirigindo à mãe dele dizendo, por que você está falando isso para mim, né? Isso não me concerne, né? Isso não tem a ver comigo, é a respeito da organização da festa. Mas eu acho interessante a maneira como as coisas se processam, porque embora Jesus tenha dito para a mãe dele, não é chegada a minha hora, não é o momento de eu fazer nada a respeito, não é o momento de eu tornar público através de sinais quem eu sou, porque até aqui Jesus estava chamando discípulos, ele estava tendo atitudes diferentes que mostravam que Jesus ele era diferente. Mas Maria sabia quem ele era. Maria sabia da concepção milagrosa que foi o fato de que o Espírito de Deus a cobriu. Maria não havia conhecido homem algum quando engravidou de Jesus. Portanto, Maria era uma testemunha não apenas ocular, mas ela tinha certeza, né? Se alguém não tinha dúvida, essa pessoa era Maria, de que Jesus realmente era o Filho de Deus e que em algum momento ele iria se manifestar publicamente. E então é muito interessante porque apesar de Jesus ter dito a ela que ainda não era a hora, não era chegada a sua hora, ela no versículo 5 se volta para os serventes e fala assim, façam tudo o que ele disser. E a impressão que eu tenho é que ela sai da sala. Lendo o relato de João, eu fico imaginando Maria se submetendo ao seu filho e entendendo que se fosse o momento dele se revelar, o próprio Deus falaria com ele. E aqui, somente um parênteses, José já não é mais mencionado. Nós vemos logo mais, não sei se você sabe, mas Jesus teve irmãos e irmãs, tá bom? O próprio Tiago, que escreveu o último livro que nós acabamos de meditar, era Tiago, irmão de Jesus. Jesus teve irmãos e irmãs e eles estavam nessa festa. E então aqui José já não é mais mencionado. Acredita-se, inclusive, que José deva ter falecido há um tempo atrás, né, na vida de Jesus. Jesus teve um período em que ele não teve mais José para ser o seu modelo, vamos falar dessa maneira, porque os outros evangelhos também não o mencionam. E então, prestem atenção no que acontece nessa festa. Jesus se volta para os servos que estavam ali. Haviam 6 potes de pedra, onde eram postas as águas das purificações. E então Jesus fala. Jesus ele não faz nada. Jesus ele se volta para os servos, ele fala no versículo 7, encha esses potes com água. E os servos, eles vão lá e eles enchem totalmente, enchem até a boca, né? E então Jesus novamente somente fala. Jesus vai falar para eles, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Porque havia um responsável pela festa, havia um mestre de cerimônias. E então esses servos levam e dão para essa pessoa provar. E no versículo 9, o que é mostrado para nós através de João é que o responsável pela festa fica assim, estupefato, ele fica boquiaberto, ele fica muito surpreso, porque ele fala assim, como que vocês guardaram o melhor vinho para o final? Porque geralmente, imagina 7 dias de festa. Queridos, num determinado momento estava todo mundo bêbado. Se você servisse um vinho ruim, ninguém ia questionar a qualidade da sua festa. Todo mundo já tinha bebido demais. Então, é por isso que o mestre Sala vai falar assim, no versículo 10, olha, todo mundo costuma servir primeiro o vinho bom, ou seja, para dar uma impressão para os convidados de que a festa é boa e etc. E continuando no versículo. E quando já beberam muito, aí serve o vinho inferior, aí serve o vinho ruim. E aí o mestre de cerimônias fala, você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Queridos, aqui João não fala absolutamente nada a respeito da expressão dos servos. Agora eu quero que você se coloque no lugar do servo. Imagina só Jesus falando para você, ok, enche essas talhas d'água para mim. Aí os servos vão lá e enche todas as talhas d'água. Aí Jesus fala assim, ok, agora pega um pouco disso e leva lá para o mestre de cerimônia. E, gente, aqueles moços colocaram água dentro daquelas talhas. E enquanto eles levavam para o mestre de cerimônias, ou enquanto eles punham as águas na talha, o milagre aconteceu. A água se transformou em vinho. Eu fico imaginando que se eu fosse um dos servos, eu ia estar ali frozen, né? Eu ia estar ali petrificada, congelada, pensando, what? O quê? Eu coloquei água dentro desse negócio, agora é vinho. E eu iria com certeza olhar para Jesus com aquela cara de,
Eu sei o que você fez. E é exatamente isso que acontece. O milagre acontece. E E João vai falar no versículo 11 que foi assim que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ou seja, este é o primeiro sinal público de poder que Jesus realiza. E quando eu digo público, porque anteriormente eu disse que o grande milagre público foi a ressurreição de Lázaro, é que aqui aconteceu num casamento. Obviamente que a fama de Jesus se espalhou, pense bem. Se eu fosse um daqueles servos, eu ia contar essa história para todo mundo. Dizer, gente, quero falar um negócio para vocês. Eu pus água dentro de um lugar, o moço mandou eu dar para o mestre de cerimônias e quando o cara provou era vinho. Eu não sei. Esse moço aí tem alguma coisa de diferente. O nome dele é Jesus, é o filho de Maria. Foi na festa de casamento do fulano. Gente, a notícia ia correr sem ter WhatsApp, sem ter Instagram. E foi isso que aconteceu. Então, esse foi um milagre que Jesus fez numa festa e que com certeza trouxe aí uma importância para Jesus, ainda que o assunto fosse correndo apenas de boca pequena, como se fala, em segredo. Então, depois no versículo 12, João vai dizer para nós que ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, com os seus irmãos e com os seus discípulos. Como eu disse, Jesus teve irmãos e irmãs, né? Embora ele tenha nascido de Maria quando ela ainda era virgem, porque ela foi coberta com o Espírito Santo, e a gente pode ver isso em outros evangelhos. João não vai nos contar sobre isso. Depois que Jesus nasceu, lembre-se, Maria havia sido desposada por José e casou-se com José, e José e Maria tiveram outros filhos. Tiago, que escreveu a epístola no final da Bíblia que nós meditamos por último, como eu já disse, era irmão de Jesus, ok? Muito bem, e aí para finalizar o capítulo, olha só, João vai contar para nós uma situação em que uma palavra do Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. E esta palavra está lá no versículo 17, é o Salmo 69:9, que fala que o zelo da casa do Senhor o consumiria, né? O havia consumido. Por que o zelo da casa do Senhor consumiu o Senhor Jesus? O que levou o Senhor Jesus a chegar naqueles homens e literalmente virar as mesas deles e dizer: saiam daqui, parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio? Lembre uma coisa, Jesus, Cristo, era judeu. Ele foi ao templo e nesse período de festa, estava próxima à festa da Páscoa, muitos vinham de longe trazendo dinheiro, trazendo moedas. Eles não tinham os seus animais para o sacrifício. Portanto, aquele lugar, o templo, aquela parte externa, também servia do quê? Servia de comércio, servia para fazer negociações. Era um lugar muito barulhento, muito provavelmente muito sujo. E não fiquemos assustados em pensar que estava havendo ali até mesmo uma infidelidade da parte das pessoas que estavam fazendo as negociações. Jesus via o coração, é o que João vai concluir no capítulo, né, do versículo 23 até o versículo 25, ele fala assim que em Jerusalém, né, durante a festa da Páscoa, Jesus fez vários sinais, ele fez vários milagres, né, mas sinais é a palavra que João usa. E João vai dizer no versículo 23 que muitos creram nele. Mas, versículo 24 e 25, João vai dizer que o próprio Jesus, porque ele conhecia o homem, porque ele conhecia as pessoas, assim como ele conheceu Natanael, assim como ele viu Natanael debaixo da figueira, Jesus olhava para aquelas pessoas e Jesus sabia quem elas eram. Então, ele fez os seus sinais, ele fez os seus milagres, ele abençoou as pessoas, mas João vai dizer que ele não confiava neles, no sentido, não que Jesus não que Jesus olhasse para as pessoas com desconfiança, mas Jesus via os corações. Portanto, Jesus os abençoava, mas ao mesmo tempo, Jesus não punha sua confiança neles, sabendo quem eram eles, quem eram essas pessoas. Então, desta maneira, nós sabemos que as atitudes que Jesus tomou do versículo 13 até o versículo 22 não tem a ver com uma ira, não tem a ver com Jesus perdendo a paciência, não tem a ver com Jesus pecando, mas exatamente como diz a introdução da minha Bíblia aqui, Jesus estava purificando o templo. Ele estava falando para aqueles homens: parem de fazer da casa do meu pai uma casa de negócio, porque mais do que simplesmente vender os animais para o sacrifício, esses homens estavam extraindo o lucro, esses homens estavam lesando as pessoas, ou seja, aquilo que era para ser feito como um ritual, algo puro, uma oferta ao Senhor, estava sendo feito visando o lucro, e isto
Jesus, que era Deus, que é Deus, Jesus que é santo, Jesus que compartilha dos mesmos atributos de Deus, jamais iria permitir. Portanto, o que nós vemos aqui é ele começando a ter atitudes que mostravam a que foi que ele veio. Trazer o arrependimento, pregar as boas novas, trazer esperança e voltar os olhos daquelas pessoas para Deus. Tanto é que quando aqueles homens pedem para ele um sinal, né, fala assim, com que autoridade você está fazendo o que você está fazendo? Jesus, quando responde para eles, Jesus dá para eles uma resposta que mais os deixou confusos do que com uma resposta boa para justificar suas atitudes. Jesus vai dizer que ele era o santuário. Ele vai dizer assim, se vocês destruírem esse santuário, em 3 dias eu vou levantá-lo. Ele fala isso no versículo 19. E João, como ele tem a visão do tempo, João não está escrevendo esse relato enquanto está acontecendo. João, ele tem a visão do tempo passado. Ele pode contar uma situação que aconteceu, nos explicando ela. Por isso que, no versículo 21, ele vai falar assim, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Por quê? Porque no versículo 19 e 20, quando Jesus fala assim para aqueles homens, se vocês destruírem esse santuário, eu vou levantá-lo em 3 dias, aqueles homens estavam pensando no templo. E Jesus não estava falando do templo, Jesus estava falando do seu corpo. Em 3 dias, Jesus ressuscitaria ao ser morto. Então, os judeus que não estavam entendendo o que ele estava falando, respondem no versículo 20, esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? E então é o momento em que João, por ter esse distanciamento do tempo, para falar para nós o que aconteceu, ele vai falar no versículo 1. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Observe que algumas coisas que Jesus disse, enquanto caminhava sobre a terra, foram compreendidas melhor pelos seus próprios discípulos depois. Mas louvado seja Deus que João vem nos dizer que, apesar da passagem do tempo, eles compreenderam. Muito bem. Em que nós aplicamos esta palavra para nós? Queridos, primeiramente eu diria que o fato de que Jesus, o mesmo que fez o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, é o mesmo que responde às nossas orações quando nós convidamos ele para fazer parte da nossa festa ou da nossa vida. Quando nós apresentamos para Jesus uma necessidade, ele definitivamente é aquele que pode fazer o milagre. Porque, embora essas pessoas do casamento até pudessem fazer o possível, né? Correr ali na vendinha e comprar algumas garrafas de vinho, aquilo que eles podiam fazer era limitado demais e não seria suficiente para solucionar o problema do casamento. Observem, Jesus, ele mandou encher as talhas e com a palavra da sua boca, tudo aconteceu. E ele usou a mão de servos para encher aquelas talhas de água e usou a mão dos servos para levar até o mestre-sala. Isso significa que, embora Jesus pudesse simplesmente ter falado assim, haja vinho, e aqueles homens podiam não ter posto água nenhum dentro das talhas. Eu creio que Jesus poderia ter virado para a talha vazia e dito, haja vinho, e o vinho ia surgir. Eu acredito. Mas Jesus resolveu usar a mão daqueles servos. Isso me faz pensar que muitas vezes na nossa vida, o milagre que Jesus vai fazer não é algo que vai simplesmente surgir do nada, mas é algo que ele vai usar os servos dele para fazer acontecer. E no caso, os servos somos eu e você. Seja um milagre na criação dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa vida financeira. Jesus, ele vai usar as nossas mãos e enquanto nós estamos ali enchendo a talha de água, ele vai se transformar em vinho e nós vamos ver o milagre, nós vamos ver o sinal. E fazer parte desta obra junto com Jesus é algo que me maravilha todos os dias. Eu não sei você. Além disso, eu fico imaginando o quanto o Senhor Jesus ama a santidade. Jesus, ele tirou aqueles cambistas, ele tirou aqueles homens que estavam fazendo negócios no templo. E isso aponta no meu coração para o fato de que Jesus ama a santidade. Jesus ama que nós façamos as coisas para Deus de maneira limpa. Só que para nós nos santificarmos, a gente precisa dele. A gente precisa do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos da palavra de Deus para nos
para nos iluminar o caminho, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Portanto, o que me faz pensar é que tudo aquilo que nós formos fazer para Deus, na casa do Senhor, ou mesmo nas nossas vidas, que nós devemos buscar fazer do jeito de Deus e não do nosso jeito, tirando lucro e proveito, mas que nós possamos, em nome de Jesus, depender do Senhor para tudo que formos fazer. E, por último, mas não menos importante, assim como Jesus conhecia aqueles homens para quem ele estava ali manifestando os seus sinais, os seus milagres durante a festa da Páscoa, assim como o Senhor Jesus conhece Natanael, ele nos vê. Ele me vê aqui agora, sentada na mesa do meu escritório, gravando esse podcast para você. E ele te vê onde quer que você esteja, escutando esse mesmo podcast. Porque os olhos do Senhor não estão limitados a nada. Não existe o profundo de um abismo onde o Senhor não possa te ver. Não existe um fundo de poço, não existe uma luta tão grande que seja como um céu de bronze para que o Senhor não te veja. Ele é aquele que te vê e Ele conhece o seu coração. E quando eu e você nos voltamos para o Senhor, Ele vai dizer que todo aquele que o Senhor dá a Ele acolhe, né? Aquele que se achegar ao Senhor, Ele de maneira nenhuma o lançará fora. Então hoje é o dia de eu e você nos achegarmos até Jesus, confiantes de que assim como Ele viu Natanael, Ele também vê você e me vê. Deus abençoe muito você. Até o próximo podcast, se o bom Deus permitir. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!